Olá, meus amigos, muito boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Marcos Vinícius Borges Alvarenga. Sou advogado, sou professor, sou especialista em Direito Civil e Processual Civil e nesse semestre, com muita alegria, a gente vai caminhar juntos aí nessa disciplina de Direito Constitucional 2. Iniciamos aí numa quinta-feira alegre, numa quinta-feira cheia de expectativas, para que a gente possa ter aí um excelente semestre com as bênçãos de Deus e tendo a certeza de que seremos vencedores, apesar de ter aí um período tão difícil que é esse período de pandemia. Pois bem, pessoal, teremos aí a missão de estudar com vocês o que é o Estado, né? Como esse Estado é constitucionalmente organizado e quais as relações entre separação de poderes e também como se constrói os poderes legislativos, executivos, judiciário e todas as relações políticas inerentes à organização do Estado. Mas antes que a gente caminhe dentro dessa disciplina tão importante que é o direito constitucional, porque ele dá base também da estrutura de todo o ordenamento jurídico, né? Porque quando a gente fala de Constituição, a gente tem que ter em mente que a Constituição é a lei maior do nosso Estado, é a lei maior da nossa nação, né? Aí vocês precisam lembrar aí dos conceitos aprendidos em Direito Constitucional 1 e principalmente em Ciência Política, né? Mas antes de adentrar no conteúdo, eu vou precisar conversar um pouquinho com vocês, isso é norma da nossa instituição, da Associação Educativa Evangélica, e eu vou precisar conversar com vocês como será a nossa caminhada nesse semestre. Pessoal, a nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas, com carga horária de 60 horas. Então, ela é uma disciplina que vai ter a mesma carga horária das outras disciplinas que vocês estão cursando ou já cursaram. E durante essas 60 horas, a gente vai ter 20 encontros para estudar os temas que vão estar contidos em ementa da disciplina, no plano de ensino, né? Esse plano de ensino será postado para vocês até o dia 21 de agosto e nesse plano de ensino vai estar o que a gente vai aprender, a forma com que será aprendido os conteúdos, né? E principalmente, pessoal, a bibliografia que a gente vai utilizar. Como bibliografia, eu sugiro que vocês utilizem a que vocês conseguirem entender. Mas dentro dessas que existem aí fisicamente na biblioteca da faculdade e também no ambiente virtual da minha biblioteca, para quem não conhece a Associação Educativa Evangélica, ela disponibiliza uma biblioteca de milhares de acervos de livros, tanto jurídicos como não jurídicos, para que você possa, durante a sua caminhada educacional, fazer uso aí desses mais encantadores livros que existem lá. Eu gostaria de indicar para vocês o livro do professor Pedro Lenza, que você pode encontrar tanto fisicamente na nossa biblioteca da Faculdade Evangélica de Senador Canedo, quanto também você pode encontrar online na plataforma da minha biblioteca, que você loga lá com o seu número de matrícula e seu CPF e você vai conseguir acessar essa biblioteca. Além dessas bibliografias que eu indiquei aqui agora, do professor Pedro Lenza, no nosso plano de ensino
Tem algumas outras bibliografias que em determinadas aulas a gente vai fazer uso delas. Sugeri lá também o livro do professor que é ministro do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Gilmar Mendes, para que a gente possa ter aí uma sugestão bibliográfica bem dinâmica e bem diversificada para que você consiga entender, ainda que de forma bem diversa, o mesmo tema com cada autor escreve aí de forma diversa. Mas o importante é que você escolha a que você se adeque, a que você consiga aprender aí de forma clara e de forma objetiva para que você possa ter um aproveitamento bom durante todo esse semestre. Gostaria de conversar também com vocês a despeito do que estamos falando aqui sobre como vai ser a nossa caminhada durante o semestre. Eu preciso falar com vocês como serão as nossas avaliações e as nossas formas de aprendizado desse conteúdo. Em relação às avaliações, pessoais, a gente tem aí que vai ser uma avaliação contida de uma prova escrita, valendo 50 pontos, e os demais 50 pontos serão distribuídos em questionários que serão respondidos a toda a aula, né? Toda aula que a gente vai ter um questionário contido aí de 4 questões para ser respondido e também atividades avaliativas durante o semestre. Essas atividades avaliativas poderão ser uma lista de exercício, né? Pode ser uma lista de questionário, pode ser uma análise de um julgado do STF, sempre fazendo link com a aula que foi ministrada, né? Então é de grande importância que antes de pensar na nota, você pense que esse conteúdo que será feito com prévia antecipação para vocês possa ser respondido a fim de que também você possa ter um aproveitamento didático da disciplina. Outra questão que se faz muito importante é em relação aos canais de comunicação que a gente vai adotar. As nossas aulas, elas vão ser trabalhadas da seguinte forma. Serão postados anteriormente, né, vídeos do YouTube. A gente vai utilizar a plataforma do YouTube para gravar uma aula mais detalhada, uma aula mais exaustiva do tema. E durante o dia da disciplina, a gente vai fazer uma aula online via o aplicativo do Zoom. E através dessa aula online, a gente vai ter um contato aí para poder ter o momento da aula, da continuidade da aula já postado no YouTube e também aprimorar os conceitos aprendidos anteriormente na aula que já foi postada. Durante essas aulas do YouTube, eu vou precisar que vocês sempre recorram e façam uso da legislação constitucional. Vou precisar que vocês imprimam ou tenham salvo em PDF uma cópia da Constituição da República Federativa do Brasil, que está lá no site do Planalto Central. Ela é uma biblioteca de leis, né, de todas as leis que existem no Brasil, leis e tratados, e que estão totalmente atualizados com as emendas constitucionais até o mês de julho de 2020, mês de julho de 2020. Então ele é uma ferramenta bastante útil. Ou se você preferir, você pode adquirir um vadimeco
e esse vade-mecum vai te acompanhar não só aí na disciplina de Direito Constitucional, mas também nas demais disciplinas que vocês vão ter aí, como Direito Civil e Teoria Geral do Processo. Mas, caminhando aí para essa breve introdução, o tema da nossa aula de hoje é estudar o que é o Estado. Para isso, pessoal, a gente tem que relembrar dentro das nossas aulas que a gente precisa entender novamente como a estrutura do Estado, né? Isso a gente vai aprender no decorrer da disciplina, como o Estado se auto-organiza, como o Estado se autodetermina. Mas para a aula de hoje, a gente vai entender novamente o que é o Estado, o que é forma de governo, o que é sistema de governo, e a gente vai tentar caminhar para entender o artigo 18 da Constituição Federal, que ele trata também dessas regras que regem como o Estado se organiza dentro da ordenação jurídica brasileira. Quando a gente fala de ordenação jurídica brasileira, é um sinônimo que a gente utiliza para toda a estrutura de organização jurídica de um país. Então, pode ser traduzido como um sistema jurídico de um país, né? A estrutura ou ordenação jurídica significa que a gente está falando aí de um sistema de leis, né? De uma unificação de leis de um país. Ok, pessoal? Quando a gente estuda o Estado, a gente tem que ter em mente que o Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um território. Esse é o conceito do professor Dalmo de Abreu Dallari. Então, pessoal, é isso. O Estado ele organiza um determinado povo em um determinado território. Esse é o conceito de Estado do professor Dalmo de Abreu Dallari. Mas, pensando constitucionalmente sobre o Estado, a gente vai ver que o Estado é responsável por determinar as imposições, né? Determinar obrigações, determinar regras de conduta, separando a vida privada da vida pública. Ou seja, além do Estado organizar a vida nossa entre os particulares, por exemplo, a minha vida numa relação de comércio, né, numa relação de trabalho, o Estado também é responsável por organizar as frações de território, seja ela os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, o Estado ele é responsável por organizar toda essa relação de poder. E para isso, eu tenho que analisar que o Estado ele possui alguns elementos. Dentre esses elementos, eu preciso relembrar com vocês os elementos já estudados na ciência política. Para que exista, né, o Estado, eu preciso pensar que exista 3 elementos, quais sejam um povo, um território e uma soberania. Sem esses 3 elementos, não existe aquilo que a gente chama de Estado. O Estado, pessoal, nada mais é do que o conjunto, né, a reunião desses 3 elementos que reunidos eles vão dar uma conotação política para que a gente possa viver em grupo de forma harmônica e pacífica no meio social.
Então, pessoal, vamos lá? Vamos relembrar o conceito de povo. Pessoal, quando a gente fala de povo, a gente tem que relembrar que um povo, para ser um povo, uma nação, ele tem que reunir traços semelhantes, né? Não só físicos, né? Quando a gente fala de uma raça, né? Por exemplo, os asiáticos, eles se parecem muito, né? Os africanos também se parecem muito, mas eles precisam também reunir um traço cultural para que esse elemento povo ele tenha uma identidade própria, ele possa ser reconhecido por uma identidade própria. Por exemplo, quando a gente fala de povo brasileiro, a gente vai diretamente fazer um link na nossa cabeça que o povo brasileiro é uma mistura aí de indígenas, de africanos, portugueses e índios. Então, a, a origem do povo brasileiro é marcada por uma chamada mistura, né? Uma chamada mistura de raças que vieram para o Brasil, né? E aí teve essa mistura de raças e genes para que a identidade do povo brasileiro fosse formada com base na diversidade cultural. Mas tem povos, por exemplo, como alguns povos europeus que são marcados aí por ter um traço cultural que é só deles, um traço cultural único. Então, o povo, pessoal, além de ter uma identidade física ou genética, ele tem que ter uma identidade cultural em comum para que ele possa ser caracterizado como povo ou nação. O outro elemento do Estado que se faz presente para que o Estado possa ser Estado diz respeito ao território. O território, pessoal, é uma fração física delimitada, né? Seja por um processo histórico, como o do povo hebreu, que a gente verifica aí do estudo bíblico, que o território do povo hebreu ele foi marcado de forma teocrática, né? Foi marcado de uma forma religiosa, foi marcado de uma forma totalmente diferente do que os territórios são marcados hoje em dia. Então, além da forma histórica, o território ele pode ser marcado também, demarcado também por uma forma geopolítica, né? E essa forma geopolítica pode se originar de um conflito, né? Pode se originar também de um tratado internacional em que a ONU possa fixar uma fração de território para um determinado país. Ah, Só que, além do povo e do território, existe um outro elemento que é a chamada soberania. O que vem a ser soberania? A soberania, pessoal, é o vínculo de subordinação jurídica que é exercida pelo Estado perante esse povo dentro de um território. Seria como se fosse a relação ah, instituída por lei, né, uma relação de imposição do Estado que foi instituída por lei para organizar esse povo dentro de um território. E essa soberania, ela, além de ser exercida dentro do território nacional, ela é exercida também dentro de qualquer outro estado estrangeiro. Que uma vez reconhecido determinado estado, ele goza de soberania perante os seus cidadãos nacional, né? Mas também goza de soberania perante os estados estrangeiros. E, é isso que faz com que exista aí
os tratados de cooperação, é isso que faz com que exista também os tratados de paz e acordos de paz internacional. Ok, pessoal? Mas uma vez constituído esse Estado ele vai ser governado de que forma? Como que vai ser a relação de poder dentro desse Estado? Para que exista aí uma harmonia entre os governados, harmonia entre os membros desse Estado, é necessário que exista um controle político e um controle administrativo desse Estado, e tudo isso delimitado por uma lei. Quando a gente estuda poder constituinte, que é aquele poder pode ser um poder constituinte originário, capaz de criar uma Constituição, ou um poder constituinte derivado, a gente vê que esse poder constituinte derivado, ele confere aos estados a capacidade de se auto-organizar conforme uma lei que é instituída, né, dentro de um estado. Essa lei é a própria Constituição. É a Constituição que vai delimitar aí os marcos territoriais, mas vai delimitar também as relações de poderes, né, entre os entes do Estado. E quando a gente fala entes do Estado, a gente fala de tanto dos Estados membros, né? O nosso. Vamos trazer à memória aqui o nosso Estado brasileiro. Quando a gente fala de Estados, a gente vai ver que o Estado brasileiro é composto da União, né? Que é o chamado Estado, que a gente está falando aqui, esse órgão político que controla aí a vida dos seus governados, mas também ele é subdividido em estados membros, né? Goiás, Mato Grosso, Pará, os seus municípios, né? Territórios e o Distrito Federal. O Distrito Federal também compreende aí dentro da estrutura do Estado uma fração que exerce aí a sua autonomia e o seu autogoverno. Nós vamos ver que essas frações, tanto os municípios como os estados, eles ao mesmo tempo têm um pacto, né? Um pacto federativo de não romper com a União, né? Com esse Estado brasileiro, mas ao mesmo tempo eles gozam de capacidade própria. Então a Constituição separa um trecho do seu texto constitucional para delimitar onde onde termina e começa o poder de cada ente federativo, seja ele o Estado, o município ou o Distrito Federal. Mas esse é um objeto de aulas futuras. O nosso foco aqui hoje é estudar o que é o Estado, quais são as formas de governo e quais são os sistemas de governo existentes dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, pessoal, só relembrando, a aula de hoje ela vai tratar da estrutura e organização do Estado. E quando a gente fala de estrutura e organização do Estado, a gente pode analisar o Estado sob 3 aspectos. E esses 3 aspectos são a forma de governo, o sistema de governo e a forma de Estado. Quando a gente fala de forma de governo, a gente aprendeu em ciência política que existem basicamente 2 formas de governo, e são elas a monarquia e a república. Pessoal, quando a gente fala de monarquia, essa forma de governo
ela baseia-se no princípio de que o monarca, e esse monarca ele pode ser um rei, pode ser um imperador, pode ser um czar, lembra da antiga Rússia, que tinha o czar Alexandre o Grande, e pode ser uma figura, mas essa figura sempre vai concentrar o poder uh, na sua mão, ela vai concentrar o poder político na sua mão. E essa monarquia, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser uma monarquia constitucional ou uma monarquia absoluta. Na monarquia absoluta, essa figura, o rei, ou o imperador, ou o czar, ele vai deter o total poder. É o que a gente chama de poder absoluto. Esse poder absoluto, nesse poder absoluto, melhor dizendo, a gente não consegue verificar traços de divisão ou separação dos poderes, né? A gente não vê uma divisão do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Esses três poderes estão concentrados na mão do rei, que torna esse poder absolutista, né? E não existe mecanismos de controle dos atos do monarca. Então é uma monarquia que a gente chama de monarquia tirânica, né? Uma monarquia que não se admite nenhuma intervenção, né? Nenhuma mudança de decisão por parte do poder estabelecido pelo monarca. Já as monarquias constitucionais, o rei ou monarca, ele só assume a chefia do Estado. O que significa dizer? Quando a gente fala de Estado, pessoal, a gente vai ver que o Estado, ao mesmo tempo, ele concentra o chefe do Estado e o chefe de governo. O chefe do Estado, ele serve para tomar as decisões políticas perante o Estado e os órgãos estrangeiros, os organismos internacionais, os demais países, né? Já o chefe de governo, ele é responsável por tomar as medidas internas, né, as medidas políticas internas dentro do país. E aí ele é responsável por tomar as decisões de escolha do ministro, dos chefes de estados, dos secretários, ou seja, todas aquelas pessoas que vão contribuir para a organização política administrativa interna do Estado. Então, quando a gente lembrando que a gente está falando aqui de monarquia, essa monarquia ela pode ocorrer de forma absoluta, que é aquilo que a gente fala, né? Já falou, o monarca ele concentra o poder de forma tirânica, e uma monarquia constitucional. Nessa monarquia constitucional, o chefe, o rei ou o imperador, ele vai exercer somente o papel figurativo de chefe do Estado. A ideia é que ele tenha somente uma figura representativa. Uma outra pessoa vai tomar frente aos atos de governo da nação, né? Ainda falando de formas de governo, a gente viu que existe a monarquia. Mas totalmente contrário à monarquia, existe a outra forma de governo, que é a forma mais adotada no Ocidente, que é a república. A república, pessoal, ela se caracteriza por basear-se totalmente na representatividade. Essa representatividade se dá através do direito ao voto. Eu escolho uma pessoa para ser meu representante, seja no parlamento ou por um presidente da república,
e esse presidente ou primeiro-ministro vai exercer com base no voto a legitimidade que é conferida pela Constituição, que o nosso texto constitucional ele garante prerrogativas para cada membro que compõe o poder, todos os poderes do Estado, né, seja ele executivo, legislativo, judiciário. A Constituição traz regramentos específicos para cada componente desses poderes. Então a gente vai ver que na República é muito comum a gente falar de voto, a gente falar de um poder democrático. O Brasil, através de um plebiscito, né, em 93, ele adotou a forma de governo republicana. Significa que por um período de consulta, né, teve um período de análise aí, e os cidadãos brasileiros preferiram aí a república do que voltar a ser monarquia no Estado brasileiro. Então, hoje, o Estado brasileiro adota a forma republicana já há algum tempo, né? E foi consagrada pelo plebiscito de 93, que adotou a forma republicana. Outro ponto que a gente pode verificar aí em relação ao que é governo, forma de governo, existem também o parlamentarismo e o presidencialismo. Quando a gente fala de forma de governo, pessoal, a gente vê que todas elas vão estar relacionadas com a capacidade de organização administrativa do Estado. Eu vou estar falando aí, quando a gente pensa em forma de governo, eu tenho que fazer o link direto com a administração pública. Eu vou falar da forma de governo republicana, mas ao mesmo tempo eu vou falar também de um presidencialismo ou parlamentarismo. O presidencialismo é caracterizado por quando um país adota essa forma de governo presidencialista, o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado, ele detém a figura representativa do Estado, né? Ele representa o Estado nas decisões políticas perante internamente, né? Seja internamente dentro da sua própria nação ou fora dela, perante a ONU, as cortes internacionais, a Corte Internacional de Direito, né? A Corte Interamericana de Direitos, e pode também, ao mesmo tempo, ser o chefe de governo. Ele é responsável por tomar as decisões administrativas daquela nação. Vamos pensar no nosso país. O nosso presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, porque ele representa politicamente a nação brasileira e ao mesmo tempo que toma as decisões políticas dessa nação. Então ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. Mas também existe a figura do parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? O parlamento é um órgão semelhante ao que é o nosso Senado hoje, né? E eu confiro o meu voto a esses membros do parlamento, né? Através de uma eleição direta, eu elejo os membros do parlamento e o parlamento elege um primeiro-ministro para tomar as decisões políticas administrativas de um país. E o parlamentarismo, por ser uma forma de governo, ele se adequa tanto no sistema de governo republicano quanto no sistema de governo monarquia. É muito comum a gente ver repúblicas parlamentaristas, né, como a Itália, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente vê monarquias parlamentaristas, como é a monarquia inglesa,
do Reino Unido, onde a rainha exerce a chefia do Estado, ela representa o Reino Unido perante as cortes internacionais, mas quem toma as decisões políticas administrativas é o parlamento por meio da eleição do primeiro-ministro, né? Que toma as decisões políticas aí daquela nação. Esse primeiro-ministro, então, vai ser eleito de forma indireta. Por que indireta? É o próprio parlamento que o elege. Então, quem foi eleito de forma direta são os membros do parlamento. Vamos pensar que o parlamento seja o nosso Senado Federal. O Senado Federal, a gente escolhe os senadores, mas os senadores, dentre o corpo de senadores que compõe o Senado, eleito um senador para que esse senador possa ser o primeiro-ministro que vai ser responsável por executar as políticas de governo e cuidar da administração do Estado. Outra coisa que é muito importante a gente falar seria a forma de Estado. Lembrando que nessa aula a gente já falou sobre os conceitos inerentes ao Estado, né? Os elementos estruturantes do Estado, né? Os que caracterizam o Estado.